para a nossa quinta aula na nossa matéria de análise do livro de Filipenses. Nessa aula, eu gostaria de, junto com vocês, analisar o livro de Filipenses capítulo 1, dos versículos 19 a 26. Mas antes disso, vamos lembrar do que nós vimos na última aula. Em primeiro lugar, irmãos, nós vimos que o texto de Filipenses 1, do versículo 12 até o 18, que foi o texto que nós vimos na aula passada, ele tem a intenção de informar o povo da igreja de Filipos a respeito da situação de Paulo. Então, não só esse texto que a gente viu na aula passada, a intenção de informar aqueles crentes, aos crentes daquela igreja, a respeito de como o apóstolo Paulo estava, o que estava acontecendo com ele e como ele estava encarando a sua própria prisão. Porém, o principal objetivo de Paulo é explicar para aqueles crentes a respeito de como as suas cadeias estavam contribuindo para o avanço do Evangelho. Então essa foi a grande preocupação do apóstolo Paulo. Aqui, irmãos, este texto do capítulo 1, dos versículos 12 até o final do capítulo, o apóstolo Paulo está, em primeiro lugar, querendo estimular a continuarem amando a obra do Evangelho. O apóstolo Paulo, nós vimos, ele deu um grandioso exemplo de como se enxerga as circunstâncias da vida, como é que um cristão deve enxergar as circunstâncias da Cristo conhecido. O apóstolo Paulo também deu uma grandiosa lição de como é que nós devemos observar as pessoas. Então, aquelas pessoas que pregam o Evangelho, quer por motivos corretos, quer por motivos não corretos, então nós deixemos que elas preguem o Evangelho, que nós não nos preocupemos tanto com a nossa própria imagem, que não seja nós mesmos, os nossos próprios interesses que estejam diante de nós, que seja o interesse de Cristo, da obra do Senhor Jesus Cristo, que seja o nosso maior interesse, que este seja o nosso maior interesse. Então esse texto do apóstolo Paulo, de 12 até o 18, mostra o apóstolo Paulo contando como ele encarava as circunstâncias e as pessoas durante o período da sua prisão, e tudo isso visto sob a luz da oportunidade de Cristo se tornar cada vez mais conhecido. Agora nós vamos para um texto, irmãos, que basicamente mantém a ideia do texto anterior. O apóstolo Paulo, ele vai continuar agora, ainda tratando a respeito da sua prisão. Só que agora o apóstolo Paulo vai começar a sair das suas próprias circunstâncias e dirigir-se para as circunstâncias do povo de Filipos. Ele vai parar de comentar a respeito de si mesmo, ele ainda vai comentar, mas ele claramente vai agora ter um caráter de transição entre as suas circunstâncias e as circunstâncias dos seus leitores. Ele agora vai querer que os seus leitores encarem as suas circunstâncias e como ele lida com as suas circunstâncias como um modelo para a própria vida deles, ok? Então vamos analisar esse texto do capítulo 1, versículo 19 até o 26. Então vamos lá. Ok, irmãos, então voltando aqui para o nosso esboço, para a gente entender, para a gente se localizar na nossa análise. Então a gente já viu que o capítulo 1, ele lida com o encorajamento para viver a vida cristã. O apóstolo Paulo começa o capítulo 1 fazendo um louvor e uma oração pelos santos em Filipos. E então nós estamos aqui agora analisando essa terceira parte do capítulo 1, que vai do verso 12 até o verso 30, que é onde o apóstolo Paulo fala da significância das circunstâncias dele.
Então ele começou, como a gente acabou de ver, falando do significado da sua prisão em relação à obra de Deus, em relação à pregação do Evangelho. Agora, ele vai mais uma vez falar a respeito disso, porém a sua ênfase principal do versículo 19 até o 26 será a respeito de como ele encara as suas circunstâncias e de como isso pode implicar na vida da igreja dos Filipenses, ok? Então, o que você vai ver aqui é uma transição entre as circunstâncias de Paulo e as circunstâncias da igreja de Filipos, ok? Por isso é que a nossa aula vai do versículo 19 até o 26. Por quê? Porque a partir do versículo 27, o apóstolo Paulo já vai começar a tratar diretamente das circunstâncias do povo de Filipos, ok? Então, do versículo 26, entrando no capítulo 2, o assunto já deixa de ser o apóstolo Paulo e passa a ser a igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses. Então, vamos começar a ver aqui o nosso texto, certo? Esse texto, irmãos, do versículo 19 ao 26, ele pode ser dividido em duas partes, ok? A primeira parte é essa que vai do versículo 19 ao versículo 20. Estes dois pequenos versículos aqui. Nestes dois versículos, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai demonstrar a sua confiança, a sua perspectiva em relação às suas circunstâncias. O que ele espera das suas circunstâncias? Como é que ele enxerga o que pode acontecer agora no final ou na reta final da sua prisão? A segunda parte vai do versículo 21 até o versículo 26. Nessa parte, o apóstolo Paulo ele explica o motivo pelo qual ele enxerga as suas circunstâncias da maneira que ele enxerga. E já nessa segunda parte, explicando os motivos, ele começa a deixar de tratar de si e passa a tratar dos filipenses, ok? Então aqui nós temos essa seção em duas partes. A primeira parte começa então no versículo 19, o apóstolo Paulo dizendo: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então veja que o versículo 19, ele começa com uma conjunção final, por quê? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está explicando o que ele acabou de dizer. E o que ele acabou de dizer no versículo 18? Que ele se regozija e sempre se regozijará. Ou seja, ele usa a expressão no presente, eu me regozijo, e usa a expressão no futuro, sempre me regozijarei. O que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, é que não apenas ele se alegra no estado presente por causa do avanço do Evangelho, como ele também se alegra com as suas possibilidades futuras. Ele não se desanima, na verdade ele se regozija com o que pode acontecer com ele. Isso é estritamente diferente do que geralmente a pessoa encara a sua própria morte. Então a possibilidade de morrer era vista por Paulo não como algo triste, algo desesperador. Mas Paulo diz que ele se regozijará com qualquer futuro que ele possa ter. E ele se regozijará por quê? Ele demonstra aqui uma certeza. Ele diz: estou certo de que isto mesmo me redundará em libertação. Então aqui, irmãos, você tem um texto que não é um texto interessante para ser analisado, para se fazer uma exegese,
Mas a tradução aqui tentou interpretar o termo que foi utilizado por Paulo, traduzido aí por libertação. A palavra que Paulo utilizou é a mesma palavra que ele utiliza para salvação. O tradutor da Bíblia na língua portuguesa interpretou que a palavra salvação aqui estava sendo utilizada no sentido de salvação da prisão. Então, qual é a compreensão do tradutor da Bíblia em português? Que Paulo diz que estava certo, pela oração e provisão do Espírito de Jesus Cristo, que ele seria liberto da sua prisão, ok? Porém, irmãos, isso não faz sentido dentro do contexto. Porque o versículo 20, o apóstolo Paulo vai tratar a respeito da possibilidade da sua morte. Ele diz que será Cristo engrandecido quer pela vida, quer pela morte. Então o apóstolo Paulo considera a ideia de que vai morrer como uma possibilidade. Se a palavra para salvação for traduzida como libertação, o apóstolo Paulo estaria se contradizendo, porque ele estaria com uma certeza que seria liberto, e então depois ele demonstra uma possibilidade. Ele trata isso como uma possibilidade dele continuar vivendo ou morrer, ok? Então qual é a melhor tradução aqui? A melhor tradução, irmãos, é você utilizar esse termo como Paulo geralmente utiliza, que é a de salvação mesmo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é já refletindo sobre como ele encara o seu futuro. Ele encara o seu futuro como sendo o tempo da sua salvação. Então, a salvação que há de ser revelada na vinda do Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo, então, estaria dizendo é que pela súplica daquele povo e pela ajuda do Espírito de Jesus Cristo, ele tem a convicção da sua salvação. Ok? Então, essa é uma convicção que surge no seu coração, não só pela súplica dos seus parceiros daquela igreja. Então, pela súplica deles, ele adquire esta certeza, certo? Aqui você tem claramente uma questão de sentimento, de entendimento. Então, Paulo entende que o seu destino está guardado, mas também pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. E nessa expressão provisão do Espírito, você tem aqui um genitivo, irmãos, que poderíamos chamar um genitivo de instrumento. O que é isso? É a provisão de Jesus, que é o Espírito. Então, Jesus providenciou para Paulo o Espírito. Isso concorda com a teologia paulina, onde a presença do Espírito nos cela, nos garante o futuro. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, é de que ele tem o seu futuro garantido. E ele tem essa certeza, ele tem essa convicção, esse entendimento de que o seu futuro estava garantido, tanto porque ele tinha as orações que aumentavam a sua fé, as orações que o fortaleciam, como também ele tinha a presença do Espírito Santo concedida a ele pelo Senhor Jesus Cristo e que é concedido a todo aquele que crê. Então ele tem essa certeza. Sendo assim, irmãos, a pessoa que tem certeza da sua salvação futura, de que o seu futuro é glorioso com o Senhor Jesus Cristo, ele não olha o seu futuro de uma perspectiva negativa, ele não olha o seu futuro de maneira desesperadora. Na verdade, ele olha o seu futuro como motivo de regozijo.
E então, no versículo 20, o apóstolo Paulo considera a possibilidade tanto dele continuar vivendo como dele morrer. Então, o que ele está dizendo? Eu me regozijo no meu futuro. Eu tenho convicção que a minha salvação chegará por meio do Senhor Jesus Cristo. Porém, eu também tenho uma ardente expectativa e esperança para este futuro. Qual é a sua expectativa quanto a este futuro? É que ele em nada será envergonhado. Então a palavra traduzida aqui, irmãos, a expressão traduzida aqui como a minha ardente expectativa e esperança, não quer dizer aqui, certo, que o apóstolo Paulo apenas nutria uma certa dose de esperança de que ele iria se sair bem nos tribunais romanos, ok? A ideia aqui é de uma forte esperança, de uma convicção de que, sem importar o que acontecesse como resultado do julgamento romano, ele não seria envergonhado. Não haveria vergonha para Paulo se ele fosse condenado ou se ele fosse inocentado. Então isso não era algo que o envergonharia, ok? Então a sua expectativa, a sua convicção é que ele não seria de forma alguma envergonhado com qualquer um dos resultados. Por quê? Ele responde no versículo 20, segunda parte. Antes, com toda ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o seu corpo, a sua vida, a sua imagem é o de menos. O importante é a imagem do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha a ardente expectativa de que Cristo seria engrandecido. Que se ele vivesse, Cristo seria engrandecido. E se ele morresse, Cristo seria engrandecido da mesma forma. Então, de uma forma ou outra, Cristo estaria sendo engrandecido. Sendo assim, se é para Cristo ser engrandecido, não importa o futuro que Cristo queira para Paulo, se é vida ou se é morte. Então note aqui o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele olha o seu futuro com regozijo, com alegria. Por quê? Porque ele sabe da sua salvação. Ele sabe que vai desfrutar da vida eterna. Por isso, como é que ele olha a possibilidade da sua vida ou morte? A possibilidade do engrandecimento de Cristo. Quer eu viva, quer eu morra, que Cristo seja engrandecido, ok? Então a grande lição aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo nos dá, é que nós, na nossa vida cristã, não podemos olhar a nossa vida à luz do dia da nossa morte, no sentido de que, já que vamos morrer, vamos aproveitar a vida. Então nós cristãos não podemos entender a vida como sendo um momento de autoengrandecimento, de você conseguir a fama que você gostaria de ter, de você curtir o máximo que você gostaria de curtir, de você se divertir o máximo que você gostaria de se divertir. A vida é um momento de engrandecimento do Senhor Jesus Cristo, que quer você viva, quer você morra, que a sua vida até o momento da sua morte tenha engrandecido o Senhor Jesus Cristo. Que você pregou o Evangelho, que você deu bom testemunho, que você ajudou a obra de Deus, que você fez com que a mensagem de Cristo fosse divulgada, que Cristo fosse mais adorado.
Então pense nisso. Até hoje, a sua contribuição foi para que Cristo fosse mais adorado ou não? Você é uma pessoa que contribui mais com o engrandecimento de Cristo ou seu engrandecimento pessoal? Então aqui é uma grande lição que o apóstolo Paulo nos dá. Então, depois dessa primeira parte, onde o apóstolo Paulo nos dá a sua perspectiva quanto ao seu próprio futuro, agora no versículos 21 a 26, irmãos, note que o versículo 21 começa com um porquanto. Ou seja, o apóstolo Paulo vai dar uma explicação. Ele vai explicar a razão pela qual ele não vê como problema, não vê como tristeza a possibilidade de morrer. Então aqui ele vai explicar por que o seu futuro, as possíveis consequências da sua prisão, por que isso o trazia regozijo e não desânimo. A ideia, a resposta do apóstolo Paulo aqui, irmãos, é: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então aqui você tem uma das frases mais memoráveis do apóstolo Paulo. Uma das frases mais marcantes que este grande homem de Deus deixou registrado nas Sagradas Escrituras. Ele explica aqui, então, o centro de toda essa perspectiva dele. Porque para mim, o viver é Cristo. Ou seja, Cristo é a sua vida. Cristo é a razão da sua existência. Então, Cristo é o centro das decisões do Paulo. Cristo é o centro das atividades de Paulo. Então, Cristo é o centro dos propósitos de Paulo. Não é Paulo, não é uma pessoa, um objeto, um ídolo. É o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui você tem uma pessoa cuja vida é centrada em servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, uma vez que você assume Cristo como sendo a razão da sua vida, não só a sua perspectiva quanto à vida muda, como a sua perspectiva quanto à morte muda. Porque uma vez que Cristo é o centro da sua vida, a vida agora passou a ser vista como uma oportunidade de engrandecer a Cristo. E a morte passou a ser vista como uma oportunidade de encontrar-se com Cristo. E é isso que o versículo 22 e 23 expressam. Ele diz o seguinte: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então veja que aqui, irmãos, o apóstolo Paulo não está dizendo que a escolha de morrer ou viver era dele, certo? Na verdade, ele está falando de uma preferência. Já não sei o que hei de preferir. Então, Paulo não sabe, ou ele está aqui com uma dúvida digna, uma dúvida honrosa. Ele não sabe o que ele prefere. Se ele prefere viver e produzir fruto para o trabalho de Cristo, ou se ele prefere morrer e encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo. Versículo 23, ele diz que tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é incomparavelmente melhor. Então, acompanhe o raciocínio de Paulo, irmãos, porque esse raciocínio dele é fundamental para o restante da carta. Ele diz aqui que o seu interesse pessoal é partir e estar com Cristo. Este era o seu desejo pessoal. Quando ele olhava para a possibilidade da sua morte, ele não olhava isso de uma perspectiva negativa, mas ele olhava isso como a grande oportunidade de ter o seu maior interesse sendo satisfeito,
que é o de partir e estar com Cristo. Por quê? Porque aquele que tem Cristo como centro da sua vida, a morte é uma oportunidade de estar com Cristo. A morte já não nos vence, a morte já não é um vilão, certo? A morte, na verdade, nos leva para algo muito mais glorioso. Este é o interesse pessoal de Paulo. Porém, o apóstolo Paulo sabe que o seu interesse pessoal não é o único a ser considerado. Ele fala aqui a respeito do fruto para o seu trabalho. E que fruto é esse? Versículos 24 e 25. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, por vossa causa, por causa dos seus filhos na fé, por causa daqueles crentes. O apóstolo Paulo, então, não estava raciocinando, as suas decisões não eram tomadas de acordo com os seus interesses pessoais, mas de acordo com as necessidades dos outros. Então, muito embora o seu maior interesse seja partir e estar com Cristo, porque para ele morrer traz o lucro de estar com Cristo, e para ele viver também é Cristo, então para ele viver ou morrer tanto faz em relação ao seu interesse pessoal, mas a sua decisão, a sua escolha, a sua preferência, ela não é determinada pela própria interesse de Paulo, mas pelo interesse dos demais, pela necessidade dos demais. E que necessidade é essa? Versículo 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando aqui que havia uma grande necessidade. Não apenas a necessidade do progresso do Evangelho, mas a necessidade do progresso da fé daqueles irmãos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele leva o seu raciocínio do progresso do Evangelho, no versículo 12, até o progresso da fé. Então, veja a transição sendo feita entre o progresso do Evangelho. Agora o apóstolo Paulo vai falar a respeito do progresso da fé dos seus ouvintes. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos, é que a sua preferência é baseada na maior necessidade. E a maior necessidade é de trabalhar na vida dos outros para que eles progridam na fé. Trocando em miúdos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: eu não coloco os meus interesses acima das necessidades dos outros. Eu não considero o meu interesse como superior às necessidades dos demais. Essa ideia, ela será a ideia-chave para o capítulo 2, ok? Então o apóstolo Paulo está aqui dando-nos um exemplo, não apenas de um homem que encara as circunstâncias da vida como grandiosas oportunidades de engrandecer a Cristo, mas agora ele está começando a nos dar um exemplo de alguém que não coloca os seus próprios interesses na frente dos interesses ou das necessidades dos demais. Então aqui o apóstolo Paulo completa a sua transição. A transição do seu interesse em glorificar a Cristo e agora o seu interesse no progresso da fé do povo de Filipos. E você deve estar se perguntando, o que o apóstolo Paulo quer dizer então, quando ele diz convencido disto, ou seja, convencido de que é mais necessário que eu permaneça na carne? Estou certo de que ficarei.
Ou seja, agora o apóstolo Paulo está demonstrando uma certa convicção de que ele não morreria, ok? Então note que quando o apóstolo Paulo estava olhando para o seu futuro como uma possibilidade de morrer ou viver, ele diz: para mim tanto faz, Cristo será engrandecido. Agora ele está olhando para o seu futuro com a perspectiva de ajudar mais os irmãos ou não. Agora ele diz: eu prefiro continuar vivo para poder servir mais aos meus irmãos. Então a minha interpretação do versículo 25, irmãos, é que aqui o apóstolo Paulo não está manifestando a convicção que ele será liberto do julgamento romano, certo? Eu penso que a ideia aqui é de uma convicção subjetiva, uma intuição. É quando nós fazemos algo mais ou menos assim: eu tenho a convicção de que eu vou superar essa doença. Quando nós falamos assim, não necessariamente nós temos a certeza de que nós vamos superar a doença, mas você está alimentando em si mesmo essa convicção, ok? E eu penso que, sendo Paulo um apóstolo, sendo Paulo um servo do Senhor Jesus Cristo, é perfeitamente possível também, certo, que aqui ele esteja manifestando algo que foi revelado a ele. Agora aqui eu estou afirmando que é uma possibilidade, é uma hipótese, ok? Que antes ele estava meditando sobre a sua morte apenas na perspectiva humana. Agora ele está meditando na sua morte da perspectiva do que foi revelado a ele. Antes ele estava dizendo que morrer ou viver para ele tanto faz. Agora ele está demonstrando a convicção de que ele pode estar demonstrando uma convicção revelada a ele de que ele ainda iria viver e servir a muitos irmãos. O que de fato foi o que aconteceu, certo? Então, irmãos, o apóstolo Paulo conclui no versículo 26, dizendo: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Então o apóstolo Paulo está feliz, está alegre, certo? Pela possibilidade de Cristo ser glorificado, ele continuando vivo e servindo aos irmãos da igreja de Filipos. O que nós podemos aprender aqui, irmãos, para a nossa própria vida cristã? Em primeiro lugar, a extrema necessidade de nós encararmos a vida como centrada no Senhor Jesus Cristo. Que a nossa mente esteja blindada às circunstâncias, às pessoas, às possibilidades futuras e centrada em servir ao Senhor Jesus Cristo. Isso, irmãos, é o verdadeiro ponto cartesiano do crente. Ou seja, é aquele ponto inicial que deve começar todo o raciocínio, toda a moral, todo o sistema de vida do cristão. Deve ser a partir de Cristo. Cristo tem que ser engrandecido, ok? Em segundo lugar, nós também precisamos entender que as necessidades dos outros estão acima de nossos próprios interesses. Então, se você é pastor, se você é líder de uma igreja, ou se você é apenas um crente comum que está assistindo essas aulas para aprender mais sobre a palavra de Deus, então deixe-me dar um conselho preciosíssimo para você. Não coloque, não queira que a igreja seja uma executadora dos seus interesses pessoais. Que você faça com que o seu interesse seja a necessidade dos outros. Então lembre-se sempre disso. Considere a sua vida
como a oportunidade de servir aos outros. Então, você quer escrever um livro. Você quer escrever um livro para quê? Para o seu engrandecimento pessoal ou para servir melhor aos irmãos? Você quer ser pastor? Você quer ser um conferencista? Você quer dar aulas na internet? Enfim, por que você quer fazer isso? Você quer fazer isso para satisfazer os seus interesses pessoais de fama, de reconhecimento? Ou você quer fazer isso para satisfazer a necessidade dos outros? Então, nós cristãos precisamos colocar a necessidade dos outros acima dos nossos próprios interesses, ok? Então vamos acabar com a nossa aula aqui. Na próxima aula, então, a gente avança aí do versículo 31 em diante. Na verdade, do versículo 27 em diante. Então fiquem com Deus. Até a próxima aula.